Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui abrindo esse espaço criado para falarmos sobre a cultura de Mojimirim e relembrar o Espaço Manifesto, um marco da história cultural de nossa cidade. Para conversar sobre isso, hoje temos Rosane Prota, uma artista de grande relevância para a nossa cidade que fez parte desse movimento. Olá, Rosane, seja bem-vinda. Obrigada, Nelson. Obrigada por ter me chamado. É um prazer estar aqui. Eu espero saber muita coisa do Espaço Manifesto. Você sabe os detalhes assim, né? Eu acho que a vantagem da gente ser mais velho é que as pessoas querem escutar as nossas histórias, né? Então eu me sinto um pouco Dona Benta aqui contando as histórias, né? Histórias tão importantes, tão emocionantes, tão carregadas de afeto, de vontade de mostrar a arte, de garra, né? Que foi o que o Espaço Manifesto fez. O Espaço Manifesto fez diferença na cidade. E interessante você falar da questão de Dona Benta, de ser mais velha, que hoje o jovem, às vezes ele não escuta o mais velho. Às vezes não, a gente também, né? Não escuta e às vezes não aproveita os espaços de cultura, que a gente tem muitas aulas gratuitas em vários espaços na cidade, e ele lá com a rebeldia dele, nem sempre ele acata a regra, nem sempre ele vai atrás, e hoje está vindo de bandeja, a gente teve que correr atrás, né? Então ele não tem essa visão da importância de hoje você ter um espaço, como é o Centro Cultural, que oferece as aulas gratuitas com profissionais renomados de forma gratuita, né? Então ele não vê que tudo isso foi uma batalha do Espaço Manifesto, né? E dos artistas da época, que a gente não tinha um espaço, né? Então quando você recebe assim de bandeja, você não dá valor. Você não reconhece. Não reconhece, né? Então eu comecei a fazer teatro na escola. Eu passo em frente à escola Monsonora, eu passo devagar, eu olho para tudo aquilo lá, eu vejo tudo aquilo que eu vivi, como aquilo foi importante para a minha vida, como eu passei isso para os meus alunos, para os meus pacientes, para os meus filhos todos são artistas, a importância que foi o fazer teatro no Teatro Zelândia, na escola Monsonora, com 13 anos de idade. 13 anos foi quando você começou? Eu comecei, na verdade, em São Paulo, com 7 anos, que eu falava bem, eu era desinibida e eu fiz umas peças lá, mas com mais frequência foi quando eu mudei para Mojimirim. Ah, você veio de São Paulo? Isso eu não sabia. Eu morava em São Paulo, estudava numa escola lá, e aí eles faziam a gente falava normalista, né? Elas pegavam as alunas mais desinibidas, mais inteligentes, que modéstia à parte eu sou, para fazer os textos lá, né, dos trabalhos delas de pedagogia, né, que na época chamava normalista, né, ensino normal. E aí quando eu vim para cá, eu já descobri o Teatro Zelândia, fui assistir um espetáculo da professora Zelândia, ela era viva ainda, e foi um espetáculo que fazia uma sátira, né, uma réplica do Alto da Compadecida. E eu fui assistir, achei muito, muito, muito legal. E eu estava no 6º ano, não, eu estava no 7º ano. E daí, a partir do 8º, podia entrar para o teatro. Eu não via a hora de terminar o 7º e entrar no 8º para eu entrar para o Teatro Zelândia. Olha. E a professora faleceu no ano seguinte, né? Mas deixou o legado. Muito obrigada, professora Zelândia. E olha, futuramente poderemos ter um espaço, né, em homenagem a ela. Com certeza. É um trabalho a ser dedicado por essa equipe, esse pessoal. Exatamente, a professora Zelândia ela merece uma homenagem num espaço físico, num museu, assim como o Espaço Manifesto também. E nós temos a obrigação de, enquanto vivos, estarmos contando essa história e que essa história fique registrada fisicamente e por escrito e com fotos, para que a população de Mojimirim saiba, né? Você mora na cidade, você tem que saber a história da sua cidade. Por exemplo, eu descobri, quando eu comecei a fazer teatro, que tinha um teatro municipal onde hoje é as Casas Pernambucanas, um teatro majestoso, onde Dom Pedro II foi assistir uma peça e disse que era o melhor teatro do estado de São Paulo. E o que aconteceu com esse teatro? Ele não foi conservado e ele foi demolido. Então nós perdemos um teatro municipal de nível assim do estado, né, de São Paulo, né, o imperador veio visitar e elogiou. Então eu vejo fotos, né, e eu falo, nossa, se eu fosse nascida naquela época e fosse cheia da grana, eu ia falar, reforma, tomba esse negócio aí, reforma, que não pode, né, morrer. A gente deveria pensar mais nessa preservação da história dos prédios. Dos prédios. É claro que hoje, por exemplo, tem prédios que já estão em situações que não dão para preservação.
mas todo aquele prédio que dê para preservar, que dê para restaurar, ele traz muito benefício. Sim, e é a nossa história, né? Porque a gente vem dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, e aí tem uma história. Tem um porquê você ter as atitudes que você tem hoje em dia, ela vem lá de trás. Então, conhecer a sua história é importante para você melhorar o teu processo de identificação de quem é você, que sujeito que é você e qual o seu papel aqui nessa vida. Sou filha com muito orgulho da Dona Linda e do seu Francisco Improta, que eram do Lions. E estou em Mojimirim desde a adolescência, sou fonoaudióloga e atriz desde os 7 anos, então por conta disso eu também fui estudar mestrado na Unicamp em artes cênicas, então eu sou mestra em artes cênicas. Então, na verdade, eu tenho o privilégio de ser formada numa profissão da área da saúde, da educação, e de ter a formação prática, né, nas artes cênicas, que eu trabalhei como atriz desde os 7 anos até os 30, e depois dos 30 eu comecei a dirigir e produzir espetáculos. E eu sempre faço essa fusão da arte como um meio de melhorar a autoestima das pessoas e dar uma situação de cidadania. Então, a minha experiência no palco me fez com que eu tivesse a ideia de estar levando isso, que hoje isso é muito mais comum do que na época lá dos anos 80, levar o teatro para a PAI, levar o teatro para os sem terra, para os idosos, para os deficientes, para os cegos. As experiências de teatro que eu tive com as pessoas ditas não, né, da inclusão, vamos dizer assim, né, foram as mais ricas, porque eu pude tirar dessas pessoas a espontaneidade. Entendeu? Então eu vejo a cultura hoje como uma forma de você incluir o sujeito na sociedade. Então eu fico até muito emocionada, porque eu tinha, na verdade, 20 anos, né? Estava no segundo ano da faculdade, e há 7 anos eu fazia parte do Teatro Zelândia, comecei na Escola Monsenhor Nora. Na época a gente não tinha um teatro aqui em Mogi, era só o anfiteatro da Escola Monsenhor Nora. Então a gente fazia parte do meu dia a dia. Estar na escola de dia e à noite, de noitinha, e fazer os ensaios. Mas a gente sentia muito a falta de ter um espaço, um teatro, com luz, com som, infraestrutura para poder apresentar, né? Porque isso tudo é muito caro para pagar. E aí os outros atores da peça e mais alguns amigos músicos das artes, porque o artista gosta de artista, né? A gente conversava sobre essa necessidade de ter um grupo, unir todos os artistas e buscar um espaço para a gente trabalhar, um espaço físico. Então, o Espaço Manifesto foi fundado, eu sou fundadora, junto com mais outras pessoas, do Espaço Manifesto, com um objetivo só: deixar que a arte chegasse nos bairros, em qualquer espaço, né, cultural, não só quem estudava no Monsenhor Nora era uma elite cultural, né? Então, a pessoa que morava na Vila Dias ou morava na Zona Norte não fazia cultura. Então, a gente queria levar a cultura para esses lugares e queria ter um espaço próprio, que seria o Centro Cultural. E uma coisa que caracterizou o Espaço Manifesto foi a vontade de fazer cultura e ter um espaço de cultura. E então ninguém mandava em ninguém. Era um grupo cooperativista como eu nunca vi na minha vida. E olha que eu já fiz parte de uma cooperativa. A boa lembrança que eu tenho, inclusive, foi com você, né? Colando cartaz nos botecos do Tucura. O primeiro evento, que foi a primeira mostra grátis de arte, que hoje faz 35 anos que aconteceu esse evento, que foi no Monsenhor Nora, a gente queria trazer o pessoal do bairro para assistir, e era tudo gratuito. Então a gente dividiu o nosso grupo nos bairros de Mojimirim, e como você mora no Tucura, nós fomos lá na sua moto e fomos jogar cartaz. Gente, em 1980 tinha 50 botecos em Mojimirim, eu achei, imagina hoje, né? E a gente chegava com aquele cartazão enorme, né? Físico, né, que hoje em dia é tudo online, e a fita crepe, e choveu, e nós botamos tudo no saco plástico e a gente colocou os cartazes nos bares, e a nossa alegria foi ver que algumas pessoas vieram, que a gente trouxe as pessoas do bairro para ver cultura e depois serem protagonistas dessa cultura. Então isso para mim foi um momento muito importante. Sim, primeiro porque era ano político, e a gente fez uma pressãozinha, né, através dessa ação cultural no Monsenhor Nora, para que as autoridades conseguissem verba no estado, porque o espaço do antigo fórum, ele tinha sido doado para ser feito museu. Então eles acoplaram um museu com um espaço, né, o anfiteatro, um teatro, e aí foi feita a reforma, né? E antes disso a gente fez um grande movimento que foi a Arte Grita,
onde a gente pediu para a prefeitura autorização para fazer a cultura naquelas ruínas, né, do antigo fórum. A prefeitura nos deu o apoio, é lógico, porque se o político não ajudar o artista, ele tá ferrado, né? Porque o artista é a cara do político, né? Então eu acho que as coisas se juntam aí. O político, ele quer poder aparecer de uma forma mais artística, não ser aquela coisa só, quero seu voto, quer dizer que ele ajuda a cultura, e a cultura precisa da política, né? Então acredito que foi um casamento muito saudável. E os bombeiros limparam, eu lembro da gente com a mangueira lá limpando a sujeira, e a gente fez uma inauguração simbólica do Centro Cultural. E aí a gente ganhou o teatro, né? E depois disso a gente fez outros eventos, que a gente pintou os muros da cidade. O Espaço Manifesto começou a ser um grupo muito respeitado e cada vez agregava mais. Por exemplo, o pessoal das artes plásticas, eu conhecia 3, 4. Eu conheci muitas pessoas. Eu acho que as várias formas de arte se uniram no Espaço Manifesto e ele era aberto para qualquer pessoa, né? E todos faziam tudo, desde sair no microfone, sair no jornal, como limpar um banheiro, varrer uma rua, todo mundo fazia tudo. Eu acredito sim, porque depois disso, na sequência do Espaço Manifesto, a gente começou a fazer atividades nos bairros, né? Nas praças, na Zona Norte, Zona Leste, e aí mais pessoas foram se envolvendo na arte. Depois o Centro Cultural começou a fazer oficinas nas mais várias áreas e essas pessoas se agregaram, né? Hoje em dia a gente tem o ICA, a gente tem a Banda Lira, mas naquela época não tinha uma projeção, não tinha um local para se fazer arte de uma forma popular e que abrangesse toda a população. Então a gente tinha que se unir, era o que a gente tinha ali, né? E o que aconteceu? A experiência de estar no Espaço Manifesto, hoje eu vejo você, as pessoas do Espaço Manifesto, todos ou têm a arte junto na profissão ou vivem de arte. Ou ensinam arte para outras pessoas, às vezes até de forma gratuita. Então eu acho que o Espaço Manifesto, ele fincou raízes lá do Centro Cultural, nos muros da cidade, e ele foi ganhando espaço depois, na forma dos integrantes, que cada um, que o Carlinhos foi para a Banda Lira, eu comecei a fazer a arte educação, entendeu? Você veio para as mídias, muitas coisas você faz gratuitamente também, entendeu? E aí a Janete começou a dar aulas mais populares, a Rita, quer dizer, cada um na sua área, dança, música, artes plásticas, continuou por si mesmo, não como um grupo, entendeu? Até porque a gente casou, precisou ganhar dinheiro, ter filho, enfim, outras coisas. Mas eu acho que hoje, por exemplo, o movimento de 100 anos da Semana de 22 fez com que o Centro Cultural articulasse nós de volta, a gente está se unindo de novo, e a Sandra Kusunoki, né, junto com o grupo Colar, também criou um movimento paralelo que foi aberto, foi no estúdio da Márcia Gebara, foi no estúdio dela. Então eu acho que está de novo fomentando, né? O ICA também, que faz ações em vários bairros, a Banda Lira, que tem projeção nacional. Eu acho que todos esses movimentos, eles estão assim, difundindo cultura, cada um no seu cantinho. Não está todo mundo junto, mas está cada um no seu cantinho fazendo o que tem que fazer. E um povo sem cultura, ele não vê, né? Ele fica cego, ele fica gado. Então tem que ter cultura, senão a gente emburrece, mais do que já está emburrecido. Eu imagino que esse trabalho que a gente está fazendo de contar essa história, ele tem que ser realmente guardado em forma de vídeo, em forma de um local lá no Centro Cultural, onde tenha imagens, homenagens para o Espaço Manifesto, para que as pessoas que estão 10, 11 anos, elas saibam o que foi o Espaço Manifesto e possam continuar isso, entendeu? Porque o jovem tem essa força, entendeu? Hoje eu trabalho no CAPES IJ e a gente levou os adolescentes para visitar o Centro Cultural. E a terapeuta ocupacional que trabalha comigo levou um grupo, e o Luiz Dalbo, que está lá, estava contando que começou por conta desse movimento. E essa minha amiga não sabia, os alunos não sabiam, e eles chegaram e falaram: nossa, que força, né, que vocês tiveram. E eu até comentando com a Ari outro dia, a gente não sabia a força que a gente tinha. A gente fazia por amor à arte, a gente fazia por ter tempo, por querer um espaço para fazer arte. Então a gente criou um movimento cooperativista que eu acho que eu não sei se hoje em dia vai ocorrer isso, porque eu acho que a necessidade financeira vai na frente, né? E também a vida pessoal de cada um. Então acredito que igual o Espaço Manifesto não vai ter. Foi um marco em Mogi Mirim, e eu acredito que as pessoas precisam saber, entendeu? Agora eu acredito que essas expressões que está acontecendo agora no próprio Centro Cultural, no Colar, na Banda Lira, no Projeto ICA, elas estão também fazendo coisas. Eu acredito que tem que
o comércio, a política, os políticos, eles têm que subsidiar essas formas de arte, assim, porque assim você faz com que mais sujeitos saiam dos seus nichos, dos seus bairros, dos seus quadrinhos, das poesias, da música que está fazendo em casa, do teatro que faz no quintal, e vá produzir cultura no centro cultural, que é o local onde, né, a gente vê mais as coisas. Eu acredito nisso, não pode parar. Artista tem em tudo quanto é lugar, até no Farol. Eu acho que o maior legado que o Espaço Manifesto deixou é uma coisa meio... como é que a gente fala? Esqueci o nome da palavra. É uma frase que é redundante. O povo unido jamais será vencido, né? Então eu acredito que a necessidade que todos os artistas tinham, a gente se encontrava no Boca de Barro do Davi para reclamar que a gente não tinha teatro, né? E para pensar em ações, e o Elvio foi uma pessoa muito importante para a gente, o Jota também, porque eles vieram de fora, eram pessoas mais velhas. Gente, vamos se unir, vamos criar um grupo, a gente tem força. Aquilo que o Ari falou para mim, a gente não sabia da força que a gente tinha. Então o legado que o Espaço Manifesto deixou para mim é que eu tenho força. A minha força está na palavra do teatro. A de outro pode ser na cultura, na arte, visual, enfim, as outras formas de arte. E que isso é importante para a cidade. Entendeu? Então, quando eu vejo que eu faço uma peça, essa peça é filmada, é fotografada, sai nas mídias sociais, eu estou produzindo cultura para a cidade e eu estou mostrando que Mojimirim não tem só comércio, né? Tem também cultura. E eu estou dando esse exemplo para quem está vindo. Entendeu? Por que meu filho começou a fazer hip hop no Centro Cultural e depois se projetou? Foi para fora, hoje tem uma empresa de coreografia. Porque eu acreditei no talento dele, acreditei no que o professor Denilson poderia passar para ele e botei asa na vida dele. Porque os meus pais se sentavam na primeira fileira do Monstro Honora e assistiam N vezes a peça Zumbi e não cansavam. Porque eles estavam vendo a filha fazendo teatro e não tinha preconceito, a minha filha está fazendo teatro, porque existem pessoas que têm preconceito, não é? Não, eles tinham o orgulho de ver a filha fazendo arte. E eu já fiz arte na igreja. Já peguei as jovens e fiz muitas coisas na igreja também, porque é outro nicho onde você pode trabalhar com jovens. Porque o jovem hoje ele está muito ligado ou nas mídias sociais ou na prostituição e na droga. Inclusive as pessoas em vulnerabilidade social. A gente tem muita tentativa de suicídio, a gente tem cutting, a gente tem muita coisa. Lá no Campus IJ eu vejo isso diariamente. Então, eu acho que o legado que o Espaço Manifesto deixa para a população de Mojimirim, que eu acho que o político tem que olhar para isso lá na cultura e o comércio também, através das leis que depois descontam no imposto de renda, olhem para a arte, invistam na arte, porque quando você investe na arte, você está investindo no ser humano. É um choro de alegria, desculpa. Eu me reconheço como pessoa através da arte. Entendeu? Então eu acho assim que eu vejo isso com os meus pacientes. Já fiz um espetáculo com cegos, onde eu coloquei todos os atores que enxergavam cegos também, fazendo um espetáculo com uma tira, e a plateia não percebeu que os cegos eram cegos. Porque gente é gente, não importa se tem deficiência ou não. E a arte olha para o ser humano como gente. Você pode perceber que na arte é onde estão a maioria dos pobres, dos homossexuais, dos renegados, né? A arte aceita as pessoas como elas são. Hoje nós conversamos aqui com a Rosane Prota, uma artista fantástica, fundadora do Espaço Manifesto e que nos propiciou essa grande história de vida, de exemplos e ainda se emocionou conosco. Então, eu agradeço a todos por terem visto esta maravilhosa artista. Eu agradeço você pela oportunidade de estar aqui e dizer que eu fui uma das fundadoras, não fui a fundadora não, uma das, que a gente era um movimento muito cooperativista, onde todos eram importantes. Verdade, até porque o Espaço Manifesto teve vários eventos, né? Várias atividades, né? Teve o Espaço Grita, Pintura dos Muros, teve Projeto Arara, 3 amostras grátis de arte. Tudo começou. Mexeu com a cidade toda, desde o centro e também das periferias. E esse ano completa 35 anos. Esse movimento completa 35 anos. Parabéns, Espaço Manifesto, parabéns, Mojimirim. Obrigado a todos.